bom é estar nesse lugar. Amém, amados? Bom é estar nesse lugar. Jacó disse isso depois de uma experiência tremenda. Bom é estar nesse lugar. E ele diz assim: o Senhor está aqui. Só que ele disse o seguinte: e eu não sabia. Hoje é diferente, né? Hoje a gente pode dizer: o Senhor está aqui, e nós já sabíamos disso. Né? Glória a Deus. Que bom. Que bom, queridos. Queremos compartilhar uma palavra com você nessa noite. Antes de iniciarmos a nossa palavra, tem a ver com o tema. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha nos olhos dela e fala assim: olha, tenho certeza que Jesus está no controle da tua vida. Quem acredita nisso realmente, dê um glória a Deus bem alto. Você pode aplaudir o Senhor então por isso? Ele está no controle. Às vezes a gente fica meio que descontrolado, né? E nós vamos ver aqui que tinha pessoas descontroladas diante da circunstância. Mas Jesus, calmo, sereno e tranquilo. O barco enchendo de água, o pessoal quase indo a pique, tentando resolver o problema, e Jesus dormindo na almofada, na popa do barco. E aí, Jesus, acorda aí, cara. Tá vendo que a gente está morrendo aqui, não faz nada? Jesus tranquilão. Jesus está no controle, queridos. Não se descontrole, porque tem alguém que está no controle da tua vida. Amém? Amados, nós temos uma palavra da qual entendemos que vai ser bênção para você. Essa palavra, eu confesso a vocês que, para mim, assim, absorver ela na sua totalidade não é fácil, não. Mas eu preciso crer nisso. Quando a gente fala assim, não é só um jargão. Jesus está no controle. Isso é a mais pura verdade. Eu creio na onisciência, onipresença e na onipotência do nosso Senhor. Eu creio nisso. E quando a Bíblia fala que um passarinho, por menor que seja, que venha morrer, o Senhor sabe disso. A Bíblia, quando afirma isso, para mim é a verdade. E ele fala assim: você é muito mais importante que um passarinho. Eu creio nessas verdades contidas na palavra de Deus, na sua totalidade, querido. E por esse motivo, eu quero trazer essa palavra para vocês nessa noite. Quero trazer dentro de um texto. Não dá para a gente falar de tudo, mas dentro de um texto que nós separamos, nós vamos dar a você esse entendimento. Que o Jesus a quem você adora, hoje aqui, que veio em carne, que pisou nessa terra, que morreu sim, foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, ele está vivo realmente e tem o controle de tudo. É esse Jesus que nós cremos. Amém? E o tema da nossa mensagem é justamente esse: Jesus está no controle. Evangelho de João, no capítulo 11, nós vamos nos deparar com um texto muito tremendo, eu considero, entre tantos e tantos milagres, o maior deles é a ressurreição de Lázaro. E nós vamos extrair alguns ensinamentos daqui dentro dessa visão de que o Senhor tem o controle de tudo. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que o Espírito Santo vai continuar, porque essa atmosfera aqui já está tremenda, né? Já foi ministrado aqui, conforme diz a turma aí, vale-me Deus, né? Está tremendo isso aqui, a presença do Senhor é maravilhosa, tudo isso porque Ele está no controle. Amém? E nós queremos compartilhar esse texto. Antes de entrarmos propriamente dito, né, em João no capítulo 11, eu coloquei na nossa introdução aqui, só para a gente entender melhor a profundidade desse milagre que aconteceu, que João registra. Em primeiro lugar, para a nossa introdução, eu coloquei assim: para quem João escreveu o seu evangelho? Só para a gente refletir um pouquinho rapidamente. João escreveu para você e para mim.
Sabia disso? São 4 evangelhos. Mateus, se lembram, sabem disso, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João escreveu para a igreja. Por que João escreveu para a igreja? Porque o objetivo dele era revelar um Jesus que tem o controle de todas as coisas. O Cristo ressurreto. O Jesus Deus. Não simplesmente um Jesus homem. Os outros evangelistas falaram de Jesus nascendo no ventre de Maria, e é importante conhecermos todo esse contexto, mas João estava escrevendo para a igreja, e a igreja já tinha uma mentalidade diferente. Ele escreveu esse evangelho cerca de quase 40 anos depois que Cristo houvera sido crucificado. A igreja já havia se espalhado e ele queria trazer uma informação e um conhecimento para essa igreja que estava passando por perrengue, sendo perseguidos, vivendo momentos difíceis. E João está querendo dizer para ele: gente, não desanime. O Jesus que vocês acreditam que morreu realmente é o Deus encarnado que se manifestou no nosso meio, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Creiam nisso. Então João tem o objetivo de escrever para a igreja, assim como os demais escreveram, cada um direcionado para quem eles queriam atingir. João queria nos atingir. Por isso o evangelho de João é um pouquinho diferente. Ok? E existem 2 versos, já no finalzinho do evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, que ele mostra algo muito interessante, que eu quero passar para vocês, para a gente entrar depois no milagre propriamente. João, tem como passar para a gente esses 2 versos aí? Colocar? João 20, 30, 31. Diz assim, olha o que João, finalizando já o evangelho, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, na presença dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E aí ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Olha que tremendo. Jesus fez muitos outros milagres, queridos. Mais na frente, no capítulo 21, tem uma expressão que diz: se todos os milagres, tudo que ele falou e ensinou, fossem escritos, não haveria no mundo espaço para comportar todos os livros que deveriam ser escritos. Há quem diga que isso é uma hipérbole, não é realmente. Porque não temos noção de quantas coisas o Senhor fez no período em que ele viveu na terra. Então João está falando assim, ó, porém o que está escrito, João está falando assim, o que eu estou escrevendo para vocês é o suficiente para que vocês creiam que é Ele mesmo. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e nele vocês tenham a vida. Então é para isso que eu estou escrevendo para vocês. Esse era o objetivo e o propósito de João escrever o seu evangelho. E aí a gente encontra justamente narrativas e escritos nesse evangelho diferente dos demais. E o João tem a preocupação de justamente mostrar milagres diferenciados dos demais evangelistas. Porque o foco de João, volto a dizer, era mostrar um Jesus Deus na terra. Quando ele começa o seu evangelho, ele começa como? No princípio, era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já começa dizendo, olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse Verbo que fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, ele está dizendo, ele sempre existiu. Ele já está falando de um Senhor, Jesus, eterno. Por isso que Jesus, quando está conversando ali com os fariseus lá, questionaram eles, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus, gente, Abraão viu o meu dia e se é louco, tu não tem nem 50 anos, está falando que Abraão te viu, você viu Abraão. Pois é, porque antes de Abraão eu sou. Entende o que João está querendo mostrar, amados? É isso que João quer mostrar. É esse Jesus que sempre existiu, sempre viveu. Então João está trazendo uma visão de um Deus
Deus manifesto em carne entre nós, para que a igreja, que estava vivendo momentos difíceis, não desanimasse. Eles estavam certos em quem eles estavam crendo. E sabe lá Deus por que o Senhor Jesus preservou João para isso. Mas foi escolha do Senhor Jesus, que disse que João ia permanecer. Os demais apóstolos já tinham morrido, mas João ainda estava ali. Foi o último deles a morrer. Mas João estava com essa missão. E aí, queridos, entre os milagres que João narra, transformar água em vinho, século de nascença que ele fala que cura, multiplicação de peixe e pão, né? Você vê que João está focado em revelar essas coisas para os cristãos daquela época, para que a gente pudesse entender quem era esse Jesus. Hoje nós temos uma Bíblia completa, 66 livros, conhecemos todo o seu contexto histórico, muitas informações. Aquele tempo não era muito bem assim não, amados. Era um pouquinho diferente do que nós temos hoje. Então João estava preocupado com a igreja, por isso ele queria informar a igreja. Eles não estavam errados, que aquele Jesus era o Jesus realmente o Cristo, o Filho de Deus, prometido e enviado à terra, e que ele era quem ele disse que ele era. Amém? E aí dentro de todos esses milagres, que mostra realmente um Jesus que só Deus poderia fazer, e o foco de João é esse, nós começamos a aprender algumas coisas aqui nesse milagre da ressurreição de Lázaro. E vamos aprender algumas coisas. João, no capítulo 11, onde está registrado, verso 3. Nós vamos saltar aqui, pular alguns versos, para não se estender muito a nossa leitura. Nós vamos tentar focar o máximo que a gente quer trazer para vocês como objetivo, né? Esse verso diz assim, olha: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A primeira coisa que eu entendo aqui, olha para mim aqui. Quantos amam Jesus aqui? Dêem glória a Deus. Quantos se sentem amados por Jesus? Dêem glória a Deus. Então entenda isso aqui, queridos. Porque elas mandaram um recado para Jesus e falou: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Olha só, hoje em dia parece que esse evangelho não é muito comum, né? Jesus amava Lázaro? Amava. Não dá para a gente narrar tudo, mas a família de Lázaro, Maria, Marta eram famílias chegadas. Jesus estava sempre ali em Betânia, sempre que ele ia em Jerusalém, ele passava por lá, ficava na casa dele, se hospedava lá. Você lembra de Marta preparando as coisas, Jesus na casa dela, Maria aos pés dele, aquela coisa, isso era comum. Essa família era chegada de Jesus. Jesus havia declarado seu amor por ela. Quando as irmãs mandam avisar a Jesus que ele, Lázaro, estava doente e era uma pessoa querida, amada por Jesus, a primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: essa palavra a gente precisa saber de que forma ela foi colocada para Jesus. Mas no fundo, parece ser uma cobrança. Senhor, se tu me amas, tu vai deixar eu passar por isso? Senhor, se tu me amas, vem correndo. Nós temos essa questão, né? Jesus te ama, então ele vai correndo e nem sempre. Jesus vai correndo. Não quer dizer que ele não está no controle. Aí a gente precisa entender todo o contexto do milagre. Mas quando elas mandam dizer aquele que tu ama, está querendo dizer assim: olha, tu tens um compromisso. Declaraste que o amava. Tu és chegado da gente. Tu se hospeda na nossa casa. Há uma química entre a gente, Jesus. E esse cara está doente. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por mais que vocês amem Jesus, e Jesus te ama, assim como eu amo Jesus, e Jesus me ama, mesmo assim, eu fiquei 5 dias internado com dengue e covid no hospital. O fato de Jesus nos amar não vai nos blindar, passarmos por lutas, queridos, acredite nisso. Porém, entretanto, todavia, pelo texto que nós estamos lendo, eu entendo que até mesmo as lutas, para aquele que tem todo o controle, que me ama, ele tem um propósito nela. Você entende isso? Então a palavra chegou, foi isso. Ó, quem tu ama está doente. Primeira coisa que eu aprendo. No verso 14 diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse:
esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha só, enfermidade que não é para a morte, pastor Paulinho, mas para glorificar o nome do Senhor. Precisamos entender isso, queridos. Senão a gente vai querer achar que é pecado nos crentes que estão doentes. O crente está doente, ele pecou. Tem alguma coisa errada nisso aí. Não é assim? Está doente, vai ver que tem pecado na história. Ele não está andando na linha. Por isso que ele ficou doente. Nós estamos assim. O cego, que está nesse livro registrado de nascença, os discípulos perguntou, e aí? Quem pecou, ele ou o pai dele, os pais dele? Aí Jesus, nem os pais dele, nem ele, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Olha, amados, eu não posso fugir do texto, não posso interpretar uma coisa que não esteja aqui. A Bíblia diz que Jesus disse isso, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu entendo que até mesmo situações, circunstâncias difíceis na minha vida, o Senhor está no controle e vai ser para a glória do nome dEle. Eu entendendo isso, eu paro de reclamar, de murmurar, de questionar e simplesmente me entrego, me submeto. Eis aqui, Senhor, o teu servo. Está doendo, Jesus. Mas glorifica o teu nome. Entende, amado? A gente começa a entender que às vezes tem coisas que dói, né? É verdade? Queridos, a palavra de Deus fala no Salmo 126, né, que o choro pode até durar uma noite, não é assim? Crente chora, chora. Crente chora. Chora na presença de Deus, chora nas bênçãos que recebe, né? Nos momentos alegres, mas também chora de dor, chora de tristeza, chora de perdas. Porém, há uma promessa dentro do Salmo, mas a alegria virá. Ou seja, o teu choro não é para sempre, ele tem um tempo certo e a glória do Senhor vai se manifestar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Para que a gente pare de murmurar e reclamar e diga, Senhor, eis-me aqui. E se morrer? A palavra de Deus fala que melhor para o Senhor é você morto do que vivo. Vocês sabiam disso? Parece que não é muito assim, né? Mas o Senhor tem prazer naqueles que Ele recolhe e toma para si. Isso é meio complicado para nós, que somos terráqueos, queremos viver na terra. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, depois que ele teve uma experiência tão tremenda, ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele só falava disso, eu quero ir embora, o céu é melhor, eu não quero ficar aqui, mas por conta de vocês, a igreja, né? Eu tenho que ficar, mas por mim, morrer para mim é lucro, é vantagem. Depois que ele viu aquilo lá, ele fala nisso várias vezes. Quem quer ter a experiência de ser arrebatado aqui, dê um glória a Deus aí. Mas você corre o risco de depois não querer voltar mais e ficar por lá. Paulo desejava isso. Depois que ele viu e não tinha como falar para ninguém, as pessoas não entenderiam, ele almejava o céu a todo custo. Mas ele tinha que cumprir uma missão. Ele viveu cumprindo a missão dele. Por isso, quando chega no finalzinho, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Desde agora me está reservado a coroa da justiça. Aleluia! Quando ele chegou nesse momento, ele, chegou meu dia. Falando heresia aqui não, querido. O crente tem que se alegrar na morte, porque a morte para nós não é morte. E aqueles que creem em Jesus, ainda que morra, você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Então a gente aprende muitas coisas aqui. Verso 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado por ela. Verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Parece pouco caso, né? Parece que Jesus foi pouco caso
da enfermidade do seu amigo que ele amava, ainda ficou mais 2 dias lá. E pelos cálculos que normalmente se faz, queridos, quando o mensageiro chegou para dizer que Lázaro estava enfermo, na verdade ele já era morto. E Jesus fala assim, essa enfermidade não é para a morte, o cara estava morto. Resposta, Jesus está no controle, até dos mortos. A Bíblia diz em Lucas, não sei agora qual é a referência, que para Deus ninguém está morto, todos vivem, todos sem exceção, porque todos ainda hão de comparecer perante Ele. Bom, aí ele fica mais 2 dias ainda. E aí a gente aprende que aquilo que você quer para ontem, dos dias em que vivemos, né? É muito assim, né, Luiz? Quero para ontem. Nós somos mais do que imediatistas hoje em dia, né? E às vezes o Senhor fala assim, não, meu querido, não vai ser para ontem, nem para hoje, nem para amanhã. Eu vou dar mais um tempinho aí para você, segura as tuas pontas. Eu tenho que glorificar o meu nome nessa situação, mas não é o momento, não é a hora. Então, aguenta. Fala para a pessoa que está do seu lado, aguenta aí. Segura as pontas. Jesus já está vindo. Ele não está demorando não, querido. Ele vai chegar na horinha certa do nome dele ser glorificado. Eu entendo que Jesus poderia ter evitado Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar, né, na fornalha. Deus poderia ter evitado Daniel na cova. Poderia. Mas ele deixa os caras ir lá na cova, cair na fornalha. Mas aí ele entra na fornalha junto, vai na cova junto. Sabe por quê, amados? Porque depois que esses caras saem da fornalha, sem cheiro de fumaça, nem o cabelo queimou. Depois que Daniel sai da cova, sabe o que esses reis fizeram? Desde agora eu, fulano de tal, decreto sobre toda a minha província que não há Deus como Deus de Daniel, que Deus nenhum salva como Deus salvou Daniel. Por isso agora todos reconhecerão que existe um Deus, assim na terra como no céu, que salva como ninguém mais salva. Decreto, baixou um decreto para que todos crescem no Deus Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas para ele fazer esse decreto, ele deixou os caras entrar naquele fogo, 7 vezes mais aquecido. Daniel, com leões famintos, estavam famintos. Estavam famintos e quando eles foram jogados, quando eles entraram na cova, eles ficaram com raiva. Faminto, leão faminto e com raiva é a pior coisa que tem. Porque quando eles entraram achando que tinha carne, não tinha. Não tinha. Daniel não cheirava carne, eu acho que não cheirava. O cara não tem cheiro de carne, esse cara tem cheiro de quê? De unção, de glória, de Deus, sei lá o quê. Eles não sentiram o cheiro de carne, Daniel. E estavam ferozes e famintos, porque passaram uma noite de jejum. Quando Daniel sai, os camaradas são jogados, queridos. A Bíblia diz que eles nem sequer chegaram no fundo da caverna, lá da cova, os leões já, uau! Devoraram todo mundo. Então eles estavam com fome, com raiva, porque passaram a noite toda diante de um cara sem poder comê-lo. Os anjos estavam lá, nesse tu não toca. Fica na tua aí, leão. Entende, amados? A gente entender isso, meus queridos, que o Senhor tem controle das nossas vidas, independente se eu estou fora ou dentro de uma cova de um leão, se eu estou passando por um momento ou não, Ele tem um controle. Por isso que Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele começa a relatar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, diga a tua vara e teu cajado me consola. Olha a visão de Davi. Em meio a tantas circunstâncias, ele fala, tu estás comigo, tu me consolas, Senhor. Tuas palavras, tuas promessas. Então, amado, vamos lá. Começo a falar dessas coisas, vamos lá. Então a gente aprende aqui que o Senhor tem o seu tempo, o seu momento certo de agir, queridos. E aí eu teria que ministrar para vocês sobre Deus estar no controle do tempo. Eu teria que falar muitas coisas que também é um estudo muito lindo. Muito tremendo. Mas vamos lá, João no capítulo 11, onde estamos lendo, 11 e 14. Diz assim, assim falou e depois disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha, Jesus sabia que ele estava morto.
Aí está falando, não, ele só está dormindo. Até porque isso aqui é uma linguagem bíblica, né? Pessoas, biblicamente falando, que morriam, eram ditas que elas estavam dormindo. Aí é outra situação também. Mas eu falei, mas eu vou lá despertá-lo do sono. E ele sabendo que Lázaro já estava sepultado. E aí ele continua. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Jesus sabia que estava morto. Eles, porém, cuidavam, falava do repouso do sono. Então Jesus teve que falar para eles, Lázaro está morto. Tem coisas que Jesus fala com a gente não entende, né? Filha, isso aí, Jesus, está difícil entender esse trem. Estou conseguindo captar, Senhor. Aí Jesus fala de uma outra forma. Então tá, deixa eu explicar para você. É isso. Ah, tá, Senhor, tá bom, agora sim. Entende, amados? Até cair a ficha, mas era difícil mesmo. Jesus está falando de um cara que já está morto, que ele vai lá para despertar do sono, mas na verdade está falando já da ressurreição de Lázaro. Olha como Jesus já tinha o controle de tudo isso antes de chegar lá. Ele já estava dizendo, aí eu teria que mostrar para vocês biblicamente quantas coisas ele falou que aconteceria e que ele faria antes destas acontecerem ou antes delas serem feitas por ele. E aqui nós vemos claramente Jesus dizendo, eu estou no controle dessa situação, não importa, ele está morto. E aí os discípulos, então vamos lá, né? Jesus vai para lá, vamos lá também, a gente morre também junto, e resolve essa parada. Não é nada disso. Eu vou lá ressuscitar Lázaro realmente. E aí continua, Jesus afirma, gente, ele morreu realmente. Nós vamos lá para ressuscitá-lo. Antes de sair de onde ele estava, ele já disse o que ele iria fazer. Lá em Betânia, onde estava Lázaro sepultado. E aí no verso 17, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Como nós entendemos que biblicamente nada é por acaso, tudo tem um propósito, por que Jesus, então, não foi logo assim que soube que Lázaro morreu? Ele esperou até o 4º dia. Eu confesso a vocês que eu fiquei assim, pensando, já tinha escutado algumas coisas, fui conferir se aquilo que eu já tinha ouvido uma determinada época, se era verdade. Eu pesquisando, o que mais é provado, né, dentro do aspecto de Jesus ter ido ressuscitar Lázaro, no 4º dia, era justamente para quebrar uma crença rabínica. Os rabinos, os judeus, eles acreditavam que até o 3º dia, se um homem justo chegasse diante de Deus e reivindicasse a ressurreição de um morto, Deus o atenderia. Havia essa crença. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Os judeus sempre acreditaram nisso, né? Só que havia essa crença até o 3º dia, e Jesus chega no 4º dia, justamente para que os judeus ficassem meio que estarrecidos. Sabe por quê? Porque nessa crença rabínica, eles afirmavam que até o 3º dia, Deus se utilizava de um homem justo. Depois do 3º dia, o homem justo sai de cena. E entra uma vontade deliberada de Deus, o querer ou não trazer de volta o morto. Ou seja, para eles, para os judeus, só Deus, entendo o que João está querendo escrever, só Deus pode trazer de volta o morto do 4º dia. E o que João está falando? Se é só Deus, Jesus foi lá e ressuscitou o morto no 4º dia. Então quem ele é? Deus! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele é Deus! É o Deus da terra! É isso que João está querendo nos mostrar, querido. Se é só Deus, Jesus foi lá e fez. Quando Jesus perdoou o pecado de um camarada lá, daquele que foi descido lá pelo telhado, perdoado o paralítico, perdoados são os teus pecados. Aí os escribas que estavam lá, só Deus perdoa pecado. Quem esse cara está pensando que ele é? Jesus sabia o que estavam pensando. Vem cá, para provar para vocês que eu tenho capacidade para pecado, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o que é mais fácil? Dizer para o paralítico, perdoados os teus pecados, são os teus pecados, ou levante e anda? Falar para um paralítico, levante e anda, está de brincadeira.
Mas para que vocês saibam que eu tenho poder na terra para perdoar pecado, então eu vou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aconteceu. É isso aí. Só Jesus na terra tinha poder para perdoar esse pecado original que nós herdamos. Você entende isso? Entende isso, amados? Esse é o Jesus que nós servimos, que nós adoramos, que nós exaltamos, e que tem o controle das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Já de 4 dias ele quebra essa crença rabínica, verso 21 e 27. Disse, pois, Marta a Jesus. Jesus chegou lá, saltamos aí. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ó. Aí depois fala a mesma coisa. Primeira coisa, ela está dizendo: eu sei até onde tu podes. Daqui, Jesus, não dá mais para ti, não. Se tivesse chegado, nunca ninguém, todo o registro, morreu na presença de Jesus. Nunca ninguém morreu na presença dele. Ela sabia que se Jesus estivesse lá, não ia deixar a quem ele amava morrer. Se estivesse aqui, e às vezes nós somos assim, né? Ah, Jesus, por quê? Aonde tu está? Se estivesse comigo realmente nessa situação, isso não chegaria ao ponto que chegou. Jesus, não é possível, tu me abandonou nessa. Nessa tu me deixaste sozinho. Porque olha o estrago, olha o caos, olha até que ponto chegou tudo isso. Jesus, não é possível. Se tu estivesse comigo, tu não ia deixar essa situação se transformar nisso tudo. Ou, é para mim aqui. Ele sabe até onde pode deixar você ir diante de uma situação difícil. A palavra de Deus nos ensina isso, querido. Ele não nos dá provação além da nossa capacidade. E ainda tem um detalhe: ele nos capacita e na provação ele nos proporciona o escape. Ele não é covarde. O que ele permite, ele já te capacitou para que você possa suportar. Então dê glória a Deus, porque o Senhor está contigo. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Ele está contigo. Ele já te capacitou para isso. Creia! O que eu preciso fazer, pastor? Creia! Isso que nós estamos falando, num Jesus que está no controle de tudo. Ele está dizendo, se eu estivesse aqui, ó. E aí ela diz, mas sei que se tu pedires alguma coisa, será que é assim mesmo que ela estava dizendo? Deus vai te atender. Beleza. Aí então ele diz para ela, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Olha só. Teu irmão há de ressuscitar. Aqui, queridos, não dá para a gente extrair tudo, mas isso aqui é uma conversa onde a mais linda doutrina do cristianismo está dentro desse contexto aqui. Que é a doutrina daquele que tem o poder sobre a morte. E é por isso que nós cremos que ele venceu a morte. Onde está, onde está, ó morte, a tua vitória? Lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, está lá justamente isso. Aqui está João, mandando João escrever. Esse João aqui mesmo, escreve aí. Aquele que vivia, mas que foi morto, mas que agora vivo para sempre está. Escreve aí. E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele está dizendo, eu tenho poder. Eu venci o inferno. Eu venci a morte. Por isso, todo o poder é me dado no céu, na terra e embaixo da terra, em todos os extremos. Ele é o Senhor e tem todo o poder e rege e domina e controla tudo isso. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? É esse Jesus. É esse. Ele tem isso, amados. E aqui a gente verifica justamente isso.
teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta, eu sei, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eles acreditavam nessa ressurreição. Aí Jesus vem aqui com um papo, querido, que a gente precisa entender isso. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Ó, sabe o que Jesus está dizendo para Marta aqui? Marta, você acredita nisso? Está certo. Não está errada. Mas deixa eu dizer para você. Lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O que quer dizer? Aquilo que vai acontecer lá na frente, Jesus é. Aquilo que está determinado para acontecer no futuro, Jesus é. A ressurreição dos mortos, é Ele quem vai ressuscitar os mortos. Aí Ele está dizendo, aquilo que vai acontecer, que você acredita, deixa eu te dizer uma coisa, o teu futuro, a tua fé do futuro, está presente diante de você. Eu vim, estou aqui, a ressurreição futura, hoje está aqui. Ou seja, eu tenho poder para ressuscitar lá, mas tenho poder para ressuscitar aqui, porque eu sou a ressurreição. Aleluia! Ele está dizendo para ela, eu sou o cara que vai ressuscitar todo mundo lá, mas só que eu estou aqui, e o mesmo poder que eu tenho lá, eu tenho hoje e tive ontem. Eu sou o mesmo. Passado, presente, futuro é para nós. É o mesmo de sempre. Sempre será o mesmo de sempre. Aleluias. Aí ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, aí ele coloca dois tipos de pessoas, ainda que esteja morto, verá. É o que vai acontecer na vinda dele com relação à igreja. Ainda que seja morto, verá, porque eu sou a ressurreição. Quando vier os mortos, diz Paulo que ele há de trazer com ele ressuscitados. Essas pessoas que já morreram. E aí ele fala de uma outra classe. E todo aquele que crê em mim, aí fala de uma forma abrangente, tanto morto quanto vivo. E todo aquele que crê em mim, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha, o que ele está dizendo? Olha, quem está morto vai ressuscitar, mas aquele que crê em mim, nunca morrerá. E aí não tem o morto nem o vivo, para todos sempre. Todos, aqueles que crê nele, viverá para sempre. Ele está dizendo isso aqui, amados, justamente para Marta. Marta, eu sou o cara que ressuscito, que dou a vida. Aqueles que creem em mim, risco de morte zero. Eu ressuscitei ela. Ressuscitei a filha de Jairo, que acabaram de morrer. Ressuscitei o filho da viúva de Naim, que já estava indo para o cemitério. Estou aqui para ressuscitar Lázaro. E no dia que ele morreu lá na cruz, aí não dá para entrar nesse contexto, teve um montão de santos que se ressuscitaram e saíram dos seus túmulos. Foram vistos na cidade santa. Ele é a ressurreição, queridos. Ele é a ressurreição. Aleluia. Oh, Jesus. Tremendo esse texto. Ele está falando, eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o que eu digo para vocês que eu sou. Eu faço e realizo aquilo que eu digo para vocês que eu faço. Porque todo o poder é me dado. Até a sua própria vida, ele disse, sou eu mesmo que entrego, ninguém pode me tirar a vida. Eu dou a minha vida. Tenho poder para ressuscitar-me, para trazer de volta a minha própria vida. E este mandamento, essa autoridade, este poder, eu recebi do meu Pai. Porque Ele é a vida, e Ele veio para vencer a morte. Oh, Jesus! E aí Ele diz, você crê nisso, Marta? Disse ela, sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí no verso 32, 35, aí vem todo o contexto, né? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, isso é a mesma coisa, tal, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E aí diz o verso 35, Jesus chorou. Parece uma coisa simples, Jesus chorou. A Bíblia menciona 3 choros de Jesus.
Um deles está aqui, ó. E esse choro aqui, eu fiquei pensando nisso. Cara, ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas o choro de Jesus não é um choro, né, forçado, não. O que a gente entende que Jesus está fazendo aqui é que ele está demonstrando empatia. Ele está dizendo: eu sinto o que vocês estão sentindo. Eu sei que eu vou ressuscitar esse cara. Eu vou ressuscitar ele, mas eu choro com os que choram. Eu sinto o que você está sentindo. Ele está mostrando que ele está sentindo a nossa dor. E aí eu fiquei assim: Jesus. Queridos, às vezes a gente passa por momentos difíceis. E a gente aprende que Jesus está lá, passando com você, sentindo o que você está sentindo. Só que ele precisa aguardar o momento dele para fazer o que ele tem que fazer. Só que ele não está longe, ele se compadece, ele chora conosco, e sente a nossa dor. Mas há um tempo dele agir e transformar aquela nossa dor. Ele está ali, assistindo e vendo e sentindo. Está ali, aguenta mais um pouquinho. Segura a tua onda. Já vai acontecer um milagre. Calma. Tenha fé. Sabe, ele está ali. Isso aqui quer mostrar que ele está ali sentindo a mesma coisa que você. Dizendo: vai acontecer, mas eu estou sentindo o que você está sentindo. Mas é necessário. É necessário. Pai, mãe. Para o hospital que tem que passar, tomar a injeção, fazer uns procedimentos lá, né? Meu bebê, tu chora, mas é necessário. A criança tem que passar por aquilo. Ela vai tomar a injeção, vai passar e tu está chorando. Tu sabe que é para o bem dela, mas sente. Empatia quer dizer justamente isso: sentir a dor, trazer para você. E dentro da dor que você sente, buscar aliviar a dor do teu semelhante. Jesus estava assim: eu vou aliviar a tua dor, mas deixa eu chorar um pouquinho com você. Jesus não nos deixa só na hora do nosso choro, querido. Ele está com a gente, mas é Ele que determina o tempo do milagre acontecer, porque o milagre é para glorificar o nome dEle. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Ele chora conosco. E aí a gente aprende aqui no 39:40, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Querido, não quero comentar aqui sobre tirar a pedra, tá? Mas eu quero falar sobre o contexto de dizer que já cheirava mal. Eu não sei se você sabe, acredito que sim, mas o fato de alguém exalar, já após morto, né, no 4º dia, exalar algum cheiro ruim, significa que ele entrou num estado de decomposição, ele entrou num estado de putrificação. E para que ele entre nesse estado, o seu corpo ele precisa passar por um processo de inchaço. E o seu couro, a sua pele, ela se rompe. Quando ela se rompe, as larvas elas começam a... Significa que o seu corpo já está em decomposição. E aí o cheiro vem de uma carne já no estado de podridão. E por que está registrado? Mais uma vez, João está querendo mostrar que Jesus é Deus. Ele está querendo, por quê? Queridos, João está querendo mostrar até um corpo, num estado de decomposição. Jesus pode trazer esse corpo de volta à vida são. Perfeito. A ponto de poder conviver com os seus novamente. Jesus pode trazer alguém. E é claro que isso aqui requer uma temática. Se a gente fosse trabalhar isso, a gente trabalharia justamente isso. Quantas pessoas estão num estado tão deplorável que elas exalam
odores desagradáveis. O estado dela é tão terrível. Mas Jesus tem o poder de transformar essas coisas em alguém que venha glorificar e exaltar o seu nome. Nós vimos ouvindo uma canção do Marcos Witt. Essa canção, ela diz que, ele dizendo, né, o amor de Deus é algo inexplicável, é algo incompreensível. E ele diz: eu não compreendo o teu amor. Foge a minha capacidade de ser humano, de ser racional, entender esse amor. Justamente por essas coisas. Foge, amado. Ele consegue fazer, perdoar, amar, coisas que nós olhamos assim, não é possível. Ele consegue. Pode fazer isso. E aí Marcos Witt diz: eu não entendo, eu não compreendo. O que menos eu entendo é o teu amor nessa vida. De todas as coisas que eu não entendo, o que menos eu não entendo é o teu amor. Mas de uma coisa eu estou certo, e de uma coisa eu estou convicto, nas minhas palavras, né? É que eu não posso viver sem esse amor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu não entendo, queridos. Tem muita coisa que nós não entendemos, mas não conseguimos viver sem a graça, sem o amor e sem o favor de Deus. Ele está dizendo aqui justamente isso. João está querendo dizer para você: olha, esse Jesus, ele pode trazer de um estado de podridão alguém de volta à vida, amados. E aí isso quebra conceito científico, quebra um montão de coisas que você possa imaginar. Quebra tudo que você possa imaginar. Mas esse é o Jesus Deus que habitou entre nós. E aí no verso 44, diz assim: tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Amados, não sei quanto a você, mas curiosidade. Sabia que não tem uma palavra de Lázaro registrada na Bíblia, pastor Paulo? Não tem uma palavra dizendo assim: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és bom. Jesus, obrigado aí por ter me ressuscitado. Eu não sei se ele era mudo, mas não tem nada registrado. Maria falava, Marta. Eu acho que por conta disso, né, ele tinha 2 mulheres da família e 2 irmãs. Não sobrava tempo para ele falar. Eu acho que era mais ou menos isso. Ele ficava na dele. Vou ficar calado porque minhas irmãs falam demais. Marta, então, né? Maria está aí aos teus pés, manda me servir. Tira ela daí, mestre. Que isso? Estou aqui sozinho, matando. Eu acho que Lázaro ficava sem espaço. 8.000 palavras, dizem os entendidos, que a mulher tem que falar por dia. 2 são 16.000. Faltava tempo para ele. É interessante isso, né? Só curiosidade só. Não me pergunta por quê, que eu não tenho resposta para você não. Mas não tem nada registrado dele. E o mais interessante também é que Lázaro, 4 dias. Como é que é lá? Como é que é do outro lado? Quem você viu? Falou com quem? Onde você estava? Também não falou nada. Apesar que nós sabemos biblicamente, né, que existe um texto de um tal rico e um outro Lázaro que era mendigo. A história vai por aí, ambos morrem, e a gente vê que Jesus fala que todos os 2 têm vida após a morte. O mendigo estava no seio de Abraão, também quietinho na dele, se chamava Lázaro também, não é o mesmo Lázaro, estava lá no seio de Abraão. Mas o rico está em tormento eterno. Ficou lá esbravejando: chega lá! E começou a pedir misericórdia para Abraão: pede Lázaro aí, para molhar a ponta do dedo, tocar na minha língua, para ver se dá um alivio aqui para mim, porque o negócio está pegando. Manda eles. Quem está aí, lá na terra, eu tenho irmãos, avisar para eles, para não fazer o que eu fiz, para não vir para onde eu estou. E aí Jesus diz que o pai Abraão: olha, dizer uma coisa para você, existe uma separação entre nós e você, não tem como.
E lá, aonde os teus irmãos estão, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a palavra. Lembra de João? Que foi escrito, é o suficiente para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos a palavra. Se você quiser crer em Jesus, tem que ser pela palavra. É a fonte de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se tem a palavra, creiam nela, creiam na palavra. É a palavra que nos mostra quem Ele é. E João escreveu justamente por isso. Através da palavra, Lázaro, sai para fora. Aí eu digo para você, eu não sei aonde Lázaro estava. É claro que existem possibilidades aí dentro de um estudo. Mas aonde quer que ele estivesse, ele obedeceu e veio. Sabe o que João está mostrando? Que até os mortos obedecem àquele que é Senhor e fazem a sua vontade. Não importa aonde estiver o morto, quando o Senhor determina falar com ele, ele ouve a sua voz. E Lázaro saiu, tanto saiu que o texto narra isso. Não estava mais cheirando mal, estava só atado, lenço no seu rosto, mãos e pés, e aí a vida segue. E aí vem o grande propósito, tudo isso que nós falamos que Jesus disse no começo, é para a glória de Deus. Está justamente no verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Judeus crendo em Jesus, só um milagre dessa natureza. E Jesus sabia disso. Amados, tem gente que precisa ver um grande milagre na sua vida para acreditar no teu Jesus. Só que às vezes, para acontecer um grande milagre na nossa vida, ele nos leva a um sepulcro. Entenda o que eu estou falando aqui? Ele nos leva a uma situação difícil. Mas quem vê aquele milagre não vai ter dúvida. Só Deus poderia ter feito esse milagre. Eu tenho certeza que se você for falar hoje aqui, tu fala, pastor, o fato de eu estar hoje aqui, não vou dizer a todos, porque eu não sei, né, a vida pregressa de vocês, de onde vocês vieram, mas tenho certeza que muitos que podem estar hoje nessa noite aqui, talvez estejam assim, Senhor, pastor, o fato de eu estar aqui foi um milagre na minha vida, porque eu nunca viria. Esses dias eu dei uma assistência a uma pessoa lá no Bandeirante, estava pensando em se suicidar. Nós fomos conversar com ele, oramos por ele. Ele já nunca tinha pisado numa igreja evangélica, nunca. Na segunda-feira ele já teve na reunião dos homens com o pastor Edu. E hoje pela manhã ele estava lá, Paulinho. Ele já estava lá. E aí o histórico de vida dele, só um milagre. Só um milagre. E graças a Deus, o Jesus que nós conhecemos, que tem tudo sob o seu controle, ele também tem poder para fazer grandes milagres. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluias! Aleluias! Esse é o Jesus! Esse é o Jesus que nós adoramos. Pessoal, vamos adorar a Ele. Você quer adorar esse Jesus? Que tem o controle de tudo? Aquele que o apóstolo Paulo diz que ele se humilhou, porque não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas entrou num estado de obediência e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E diz Paulo, e toda boca confessará, todo joelho diante dele se dobrará.
e todos dirão que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E esse Senhor fala de senhorio, de dono, de Senhor, de poder fazer. É Ele que tem a prerrogativa. Fala dele ser o primeiro e o último. Fala de todas as coisas nele ter princípio. Fala de todas as coisas por Ele subsistirem. E fala que nele todas as coisas se findarão. É este senhorio, é este Senhor, é esse poder que o nosso Senhor Jesus tem. Por isso, o tema da nossa mensagem: Ele está no controle. Ele está no controle. Nós vamos cantar uma canção, depois eu quero orar por você. Se você entrou aqui nessa noite e de repente falou: pastor, eu estava com as pernas bambas no sentido de insegurança, e ouviu essa palavra, e acredita nela, nessa ministração, nessa palavra, que é a palavra de Deus. Você fala assim: eu quero, pastor, que o Senhor me ajude em oração, porque diante dessa palavra as coisas vão mudar, porque hoje eu aprendi mais uma vez que o meu Jesus chora comigo, mas nunca perde o controle da minha vida.